Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Exper 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Valora Investimentos, uma casa focada em renda fixa de crédito privado, distribuídos em fundos de investimento e fundos imobiliários. Nós recebemos Daniel Pegorini, que é sócio fundador e CEO da Asset. A Valora é extremamente reconhecida pelo mercado pela originação de dívida. Busca entender qual é o retorno-alvo para cada um desses créditos e também pelos fundos imobiliários que eles distribuem. E agora vamos falar com a Valora, uma casa extremamente respeitada e muito bem conhecida no mercado, tanto pelos fundos de crédito como pelos fundos imobiliários. Bom, Daniel Pegorini, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para a gente é um grande prazer te ter aqui como convidado essa tarde. E, bom, começa te apresentando a Valora e um pouquinho da filosofia de investimento de vocês, por favor. Perfeito, obrigado. Boa tarde a você também. Obrigado. Muito legal estar aqui numa Expert presencial, né? É verdade, né? Depois de duas, né? A diferença é fenomenal em relação às virtuais, né? Então, legal. Prazer em falar com todos, obrigado aí pela oportunidade. Falando um pouco sobre Valora, né? Valora foi fundada em 2005, eu sou um sócio fundador e sou o CEO da gestora desde o início. A gente tem hoje 8,4 bilhões de reais sob gestão, 62 pessoas totais no time. Time grande. Crescemos bastante ao longo dos últimos anos. E a gente sempre teve uma especialização muito grande nessa parte de renda fixa, crédito privado. O que a gente foi fazendo ao longo dos anos é criar verticais de negócio especializadas em determinados segmentos econômicos. Perfeito. Então, do que era antes, só uma família de fundos abertos, né? A gente tinha lá o Absolute D mais 15, a gente tinha o Guardian D mais 90, o Sim. Horizon D mais 180 e os previdenciários. A gente evoluiu para uma família de fundos imobiliários. A área imobiliária na Valora começou em 2015/2016. Bem mais recente. Mais recente, mas hoje já é representativa, aí tem hoje perto de 1/3 do patrimônio sob gestão da gestora. Legal. Tá? Então, são fundos que estão tendo uma aceitação muito boa aí pelos investidores, né? Então, você tem aqui o VGIR11, que é o VGIR 11, é um fundo de CRIs em CDI. Meta de rentabilidade CDI mais 3,5. A gente tem o VGIP 11, que é o fundo de CRIs em inflação, que é um fundo que entrega em torno de IPCA mais 6,5 ao ano. E o VGHF 11, que é o caçula da turma imobiliária, Sim. é o hedge fund imobiliário, é um fundo que tem uma rentabilidade, aí uma expectativa de rentabilidade de IPCA mais 8% ao ano. Faz 1 mês, 2 meses que teve a emissão, né? Exatamente, a emissão foi feita ao longo Sim. desse primeiro semestre agora, um sucesso, o fundo está rodando super bem, estamos super empolgados. Que legal. Bom, vamos, já que a gente começou pelos fundos imobiliários aqui, foi a última fala foi sobre fundos imobiliários, conceitua um pouquinho mais sobre cada um deles, né? Além de diferenciar CDI, IPCA e o hedge fund. Quando a gente vai colocar um ativo para dentro do fundo imobiliário, é diferente do que a gente colocar num fundo 555, porque um fundo imobiliário, em tese, ele pode ficar com o ativo por mais tempo, né? Porque, enfim, o fundo ele detém esse ativo e não necessariamente o cotista não vai resgatar o fundo, né? Perfeito. Então ele tem ali vamos dizer assim, um patrimônio um pouco mais perene, né? A não ser que, claro, faça novas emissões ali e agregue novos recursos para dentro do fundo. Então, é diferente, né? Esse é o primeiro ponto. E eu queria que tu conceituasse também qual é o dividend yield esperado de cada um dos fundos ali. Legal. Que vocês possuem na plataforma. Vamos lá. Então, começando pela primeira pergunta. Perfeito. É bem diferente. Eu imagino. Fazer gestão de fundo aberto e de fundo listado, que é um fundo fechado, são conceitos de gestão completamente diferentes. Primeiro ponto que você colocou é exatamente a questão da liquidez. Sim. Quando você tem um fundo aberto, esse fundo está a todo momento suscetível a um conjunto de intempéries de mercado. Coisas que podem acontecer, assim, não é muito comum acontecer, tipo uma pandemia mundial, né? A gente vê assim, uma vez a cada... Quase nunca acontece, né? Pois é. Mas nessas situações você pode ter um resgate grande do fundo. Então o que acontece? Quando você faz gestão de fundo aberto, você tem que se preocupar muito com os eventos de liquidez. Você tem que se preocupar muito com os ativos que você coloca dentro da carteira, olhando
a liquidez dos fundos e encaixar isso adequadamente ao perfil de risco e ao passivo do fundo. Quando você está no fundo listado, se alguém quer sair, ele vai lá e vende na bolsa. Sim. Ele não resgata contra mim na gestora, no fundo. Portanto, isso permite com que eu seja muito mais, eu preste muito mais atenção no ativo do que na liquidez dele. No sentido de crédito, no sentido de poder ir mais longo no ativo, no sentido de poder encaixar melhor um produto que tem menos liquidez de mercado. Eu vou lá e desenvolvo um ativo diretamente. Aliás, não sei se vocês sabem, mas a gente é bem conhecido no mercado por fazer uma originação grande de ativos proprietários. E dentro dos fundos listados, isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu consigo botar ativos que são aquelas pedras fundamentais do portfólio, que entregam muito mais resultado e estão muito mais bem encaixadas para entregar resultado ao longo do tempo para o investidor. E como tu conhece o case do início ao fim, digamos assim, né? Exato. Fica muito melhor, né? Muito mais confortável, digamos assim, né? A fazer essa alocação. A gente costuma dizer que nessas operações a gente está sentado no driver seat da operação. Sim. Então eu tenho o telefone vermelho, qualquer coisa eu sei para quem ligar. Perfeito. É diferente de você comprar uma emissão de mercado de capitais, você vai lá e compra a debênture da Samarco. E ela dá um problema. A Samarco nunca vai dar um problema, né? Mas ela dá um problema. Que aconteça. Ou, né, qualquer outro ativo, pega uma debênture da rodovia do Tietê, etc. Para quem você liga no dia seguinte? Não tem um telefone. Vai ligar, vermelho. enfim, no máximo pro banker, né? Cara, Pra tesouraria. você precisa fazer uma assembleia, reunir os debenturistas para decidir alguém, para tomar frente, não sei o quê. Parece eleição de síndico, sabe? Do teu Sim, prédio, verdade. ninguém quer ser o síndico, sabe? Bem No isso. caso que onde eu origino e estruturo operações direto, a vantagem é que eu sou o síndico da operação. Sim. Eu sei com quem falar, eu sei com quem resolver e tudo isso. Isso melhora substancialmente a qualidade do risco de crédito para a gente das operações. E quando vocês fazem uma emissão, vocês chegam a personalizar, digamos assim, a amortização vai ser um pedaço no primeiro ano, um pedaço no 7º ano, enfim, fazer alguma coisa mais fora do comum, ou vocês obedecem uma regra mais de mercado padrão ali, né? Juros a cada 6 meses, amortização nos últimos 3 anos. Você sabe fazer bem pergunta. Pelo contrário, uma das grandes diferenças de quando eu origino operações é porque eu origino elas para o fundo, e estruturo para o fundo. Completamente diferente de um investment banking, de alguém que está no mercado de capitais, que origina sem saber quem vai comprar. Pois é. O comprador pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser fundo, pode ser banco, pode ser asset, pode não sei o quê. Perfeito. Eu só origino e estruturo a operação para fundo comprar. Portanto, eu já monto a operação tailor-made, feita sob medida para o fundo. Sim. Um exemplo, por exemplo, a gente sabe que fundo imobiliário tem que pagar mensal, tem pagamento de dividendos mensais. Eu só estruturo o CRI com pagamento de juros mensal. Óbvio. Todos os meus CRIs pagam juros mensais que eu estruturo. Legal. Por quê? Porque eu já aproveito isso para pagar os dividendos. Eu não fico com papéis que pagam juros e amortização anuais. Eu, na verdade, desenho a operação já para ela ser investida por um fundo listado. Então isso faz com que também as operações elas se encaixem melhor dentro do contexto que é o objetivo, a meta de rentabilidade do fundo e tudo isso. Perfeito? Entendi. Não, então, ótimo. As operações elas são perfeitamente feitas para caberem em cada fundo em si. E Pegorini, nesse momento de juros mais alto, né, todo investidor está buscando mais renda fixa, né, obviamente, né, pela rentabilidade que está maior. Do ponto de vista do originador, é melhor ou pior esse momento? É indiferente. Indiferente. Você está falando para o cara que está tomando o dinheiro. Na, É isso na ponta, na sua Pra ponta mim, de por estar exemplo, que está emprestando dinheiro, de fato. melhor. Né? Pelo seguinte, né? Por incrível que pareça, as empresas elas precisam de mais capital de giro nesses momentos. Quando você tem juros altos, quando você tem taxa de inflação mais alta. Sim. Então, tá mais fácil para mim originar operações agora do que quando o juro estava 2%. Entendi. Você tinha um conjunto maior, inclusive, de ofertadores de dinheiro quando o juro estava mais baixo. Os bancos e etc, etc. Como a taxa de juros caiu, os bancos estavam vindo para dentro do meu mercado, que são as empresas médias e etc, as operações mais tailor-made. Com a taxa de juros mais alta, eles acabam indo para o mercado das grandes empresas e só para o mercado onde a gente estrutura muita operação. Tá mais fácil estruturar a operação esse ano do que em 2020, por exemplo, no meio da pandemia. E nessas operações mais empresas medianas, vamos dizer assim, né? Não empresas large corporates, nem empresas muito pequenas, né? Qual existe uma conta de, puxa, se eu pegar o Vigir, que é o CDI, né? VGR11. VGR11.
Poxa, eu preciso pelo menos um spread de 300 bips em relação ao CDI, ou de Sim. 500 bips, né? Qual que é o nível que você... Olha, essa empresa, né, nesse nível, nesse segmento, com esse spread aqui, digamos, no-brainer, né? Qual é Sim. a conta que vocês mais gostam de enxergar, digamos assim? Vamos lá. É uma boa pergunta, até porque envolve um pouco a nossa formação de retornos, né? Boa. Primeira coisa é a seguinte: a base do mercado ela é sempre constituída pelo papel que está sendo distribuído no mercado de capitais de forma recorrente. Então você pega um CRI de uma Cirela, perfeito? Uhum. Que é um CRI Bentory. Sim. Pô, quanto esse cara paga? Ele paga aqui. Então, isso aqui você vai constituindo layers até você chegar na operação onde você quer. Olha, essa operação é uma empresa que ela é muito menor, ela tem menos liquidez e etc. Então você vai compondo taxas adicionais para você chegar na remuneração. Perfeito. Do nosso lado, como é que a gente faz a Vai gestão? colocando prêmios, né? Exatamente, você vai adicionando. Você tem ali um conjunto de 10 perguntas: tamanho da empresa, liquidez do mercado, duration da operação, tamanho da operação, que você vai constituindo meio que um checklist e você vai adicionando layers de bonificação na rentabilidade da operação. Perfeito. E aí, o que a gente faz dentro da carteira usualmente é o seguinte: como que a gente gosta de operar? A gente gosta de pegar a taxa. Você citou o VGR11. É um fundo de crise em CDI. A meta de rentabilidade dele é CDI mais 3,5%. Certo. Ele custa mais ou menos 1,5% ao ano, todos os custos envolvidos. Significa que o meu portfólio tem que rodar CDI mais 5%. Então, o que a gente gosta de fazer é operações que tenham esse carregamento para cima. Entendi. Sei lá, vai ter operações com CDI mais 6 e operações com CDI mais 4. Num composto que seja mais ou menos o CDI mais 5. Por quê? A gente gosta de entregar a rentabilidade alvo do fundo pelo carregamento do fundo. Legal, Do entendi. portfólio. E daí, eventos adicionais, FIIs, de estruturação, etc., ou negociei algum papel no secundário, fiz um ganho de capital e etc., eles são acima disso. Essa é a forma que a gente gosta de operar os fundos na Valora. É compor o portfólio de forma que o portfólio entregue a rentabilidade alvo base e a partir daí eu tenha ganhos adicionais dados pela minha gestão ativa do portfólio. Excelente. E só para a gente encerrar o Vigir, qual que é mais ou menos o dividend yield atual e que se vocês esperam, né, no horizonte Vamos lá, relevante? a cota do VGIR11 é uma cota 100, né? Ela foi emitida a cota 100. Sim. Então, ela tem uma rentabilidade... Hoje ela está em torno de 1,3, 1,4 reais por cota de R$100. O que significa uma rentabilidade em torno de CDI mais 4 a 4,5% de dividend yield anualizado. Excelente retorno. Você está falando aqui, estamos falando de esse ano entregar alguma coisa como 17% líquido, tá certo? Né? 17 a 18% líquido. Que eu, sinceramente, acho um belo de um retorno para o investidor, tá certo? Líquido de R, então, quando você grossar para imposto nisso, isso é equivalente a uma rentabilidade de mais de 20%. Tá certo? Muita coisa. Quando você está falando aqui no IPCA no ano de 7,5%, 7%, está mais para 7 do que para 7,5% agora, né? O novo Focus e etc. Do início do ano, né? Uhum. Cara, você está falando aqui de 10, 11% de juro real no mínimo no ano. Eu realmente acredito que é uma rentabilidade que é atrativa para o investidor. Claro, claro. E dentro de um fundo que tem liquidez em D+2, na bolsa e etc. Um fundo grande, né? O fundo está quase chegando em R$1 bilhão. Então, um fundo grande de mercado, tá certo? E no VGIP muda um pouco alguma lógica ou é muito parecido? Muda, bem interessante. Primeira coisa é o seguinte, acho que pouca gente sabe, mas boa parte dos fundos imobiliários do Brasil, eles acabam fazendo CDI e inflação dentro do mesmo fundo. Sim. A gente optou por dividir eles numa estratégia CDI e uma estratégia inflação, exatamente para que vocês, investidores, todos os investidores e os assessores dos investidores, possam fazer a sua estratégia de alocação. Boa. Você quer um Provegiro, você sabe que é CDI e vai ser CDI, ponto. Ele não vai estar IGPM ou IPCA daqui a pouco. Uhum. O que muda? Primeiro, quando você vai para o VGIP, a maior parte, estamos falando de mais de 90% da carteira dele, é IPCA. Quando você troca o indexador da carteira de CDI para o IPCA, você não muda só o indexador. Você muda o duration das operações. O duration de uma carteira que nem o VGIR é de 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos e meio no máximo. O duration de uma carteira em IPCA, que é a do VGIP, ela pode ir a 4 anos e meio. E por que isso? E aí o risco acaba sendo diferente também, né? O risco é diferente, por uma diferença muito grande. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. O CDI é manipulado. Ah, é? Como assim? Polêmica, polêmica. O CDI é feito para ser manipulado. Ele é uma ferramenta monetária do governo para aquecer e desaquecer a economia de acordo com a sua vontade. Se a economia está desaquecida, ele traz o juro para 2%. Se a economia está aquecida e ele precisa frear para diminuir a inflação, ele traz o juro a 13%, como está acontecendo agora. Exato.
ele é manipulado. É feito para ser assim. O IPCA não. É um instrumento de política monetária, né? Ele é um instrumento para ser manipulado. Exato. Por isso que nós nunca vamos acima de, por exemplo, 2 anos e meio de duration no CDI. Porque a gente sabe que ele é manipulado. E um governo pode deixar ele manipulado. Lembram da gasolina manipulada para manipular a inflação lá atrás? Com certeza. O CDI é a mesma coisa. Então a gente nunca vai acima de 2 anos e meio de duration, 3 anos estourando numa carteira em CDI. Sim. No IPCA, o IPCA é uma cesta de produtos que não muda. Faça o governo o que ele fizer, o IPCA é dado por uma cesta de preços. Então a gente está ok para ir mais longo nele. Então, a carteira do VGIP 11 é uma carteira em IPCA e ela tem perto de 4 anos e meio de duration. Entendi. Isso tem vantagens e desvantagens. Desvantagens é mais longa. As vantagens permite que o carrego do fundo esteja em place por mais tempo. O fundo está grávido de rentabilidade por mais tempo. Sim. Quando você pega a carteira dele hoje, 60% da carteira vai estar acima de IPCA mais 7. E o investidor vai ter isso por 4 anos e meio. Enquanto numa carteira em CDI, a carteira está grávida por um período de 2 anos e meio e eu preciso oxigená-la. Sim. Então a carteira está sujeita a quedas de juros, por exemplo, de cupom ao longo do tempo. Enquanto que nesse outro você tem mais prazo. Então, você troca isso, você muda substancialmente a relação de risco da carteira. Perfeito. E nesse momento atual em que a gente tem juros bastante gordos, né? O VGIP tem alguma pretensão de fazer uma nova emissão aí, tentando pegar um spoiler na conversa? Vamos lá. As nossas emissões, elas não estão caracterizadas pelo mercado. Não é tendência de CDI e de IPCA que dão o pace das nossas emissões. É um erro pensar nisso. O pace das nossas emissões é dado pela necessidade do fundo. Perfeito. Se eu, por exemplo, estou 100% alocado e eu tenho pipe vindo em IPCA, eu preciso emitir. Então, na verdade, não é o mercado que dita esse ritmo. A gente põe emissão no mercado quando a gente tem pipeline para investir. O que eu posso dizer para você é o seguinte, a gente tem pipeline para investir em todas as nossas linhas de negócio nesse momento. Legal, então a gente pode ver novidades por aí, hein? E no hedge fund? Vamos lá. O legal do hedge fund é que permite uma flexibilidade grande de gestão. Sim. Já hedge fund é um fundo que tem perto de 60% a 70% da carteira dele em CRIs, portanto papel, e ele tem uma carteira de valor bem interessante. O que é uma carteira de valor? Né? Exatamente, ele é uma carteira que a gente chama de gestão híbrida, entre renda e valor. O que é gestão de valor? São aqueles agregados que podem dar aquele kick, podem dar aquela cerejinha ao longo do tempo. Sim. A gente identificou, por exemplo, um conjunto de ações de shopping center no mercado da B3 que estavam extremamente defasadas em relação ao valor dos ativos ali dentro daquelas companhias. Né? A gente entende super bem de shopping. Nossa equipe entende muito bem. Uma empresa de shopping, né? O valuation dela é quase que uma soma das partes, né? É uma soma dos seus equipamentos de gestão. Exato. Quando você olha os números, vai ver que esses shoppings estão bombando na economia. Sim. Então, a gente identificou que elas estavam desagiadas. O VGHF foi lá e comprou uma carteira. Sei lá, o VGHF deve ter hoje uma carteira de 10% de shopping centers, por exemplo, hoje. Isso é uma carteira de valor. Ela vai se realizar no momento em que a gente vender a ação, quando ela atingir o nosso preço-alvo para o valor que a gente acha que aquele shopping vale. Aquele equipamento, sob o ponto de vista imobiliário, mais negócio, vale. Perfeito? Mas ali você tem SPS incorporadoras. Então você tem negócios ali que são incorporação imobiliária, que tem tiers de 25%, 30% ao ano. Então eu invisto hoje para colher isso ao longo de 18 meses. E enquanto isso ele está ali encapsulado. 18 meses não é um duration longo, né? Não. Então o que acontece? Ali eu tenho uma carteira que eu vou entregando renda e ao mesmo tempo eu tenho umas cerejinhas. Eu tenho uns traques ali que de repente ele... Vão entregar um ganho de capital relevante. E ali você tem FDICs, você tem uma carteira de FDICs bem relevante, que entrega renda fixa pura. Você tem uma carteira de bolsa, que entrega que está bem colocada. Você tem uma carteira de fundos imobiliários que você compra. Pô, a gente tinha pólvora seca para comprar no momento que os fundos imobiliários tiveram uma baita desvalorização em cima do PL. Sim. É uma carteira de compra de valor. Eu não estou operando o valor do retorno da carteira por mês. É uma carteira de valor. Eu já estou pagando o rendimento suficiente para entregar a meta de rentabilidade de renda do fundo. Mas eu tenho ali fundos imobiliários bastante abaixo da precificação de PL. Eu tenho carteira de shoppings bastante abaixo do que eu acho a precificação correta do valor da ação. Eu tenho FDICs e eu tenho incorporações ali que ao longo do tempo essas coisas em alguns meses vão dar alguns tiros. Sim. Isso vai constituir valor para o nosso investidor. E esses fundos imobiliários que vocês compram são fundos de terceiros, fundos abertos? Fundos abertos de terceiros, sempre. Legal. Tá? Sempre abertos de terceiros. Interessante que isso diversifica o risco, né? Quando o VGHF compra fundos da casa,
essa parte da rentabilidade não tem taxa de administração pra gente. Ah, legal, entendi. É expurgar a taxa de administração exatamente por causa disso. Tá? Boa. Para não ter conflito. Legal. Tá? Vamos falar um pouquinho também sobre os fundos de crédito, né? Vamos lá. Então, no início da conversa, tu comentou que vocês têm diferentes produtos, também com diferentes prazos de resgate. Isso. E, por consequência, também diferentes targets, né, de retorno ali. É isso mesmo. Para cada um dos cotistas, né? Para cada um dos fundos. Pode repetir eles de novo, só Vamos para pontuar bem aqui? Dentro dos fundos de renda fixa, a gente tem 4 estratégias. A primeira delas é o Absolute. É um D mais 15, que tem meta de rentabilidade de CDI mais 2. Tá bem? Público-alvo geral. O segundo é o Guardian, que para vocês dentro da XP tem prazo de 75 dias. No mercado Perfeito. geral ele é 90. Prazo de 75 dias, rentabilidade alvo de CDI mais 3. E o terceiro, estava inclusive em campanha agora em junho e julho na XP, Correto. era o Horizon. É o Horizon, nosso High Yield, um D180, meta de rentabilidade CDI mais 4. 15, 75 e 180 dias, CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4. É bem facinho. Fácil de entender. E aqui é uma coisa legal que eu sempre falo o seguinte, pô, Daniel, a diferença de risco deles é grande? Não. A diferença é a eficiência da carteira. Enquanto o Absolute é um fundo D mais 15, você falou, ele é um fundo aberto, eu tenho que Sim. regular a liquidez dele. Perfeito. Ele é uma carteira de 20% de crédito estruturado e 80% de líquidos. O Horizon tem 80% de estruturados e 20% de líquidos. Sim, já muda, né? Sabe o que eu sempre falo que é legal? Se eu fosse um investidor, eu privilegiaria carteiras de mais prazo, porque permite que o investidor uma eficiência de carteira melhor. Claro. Você vai ver uma carteira D0, D1 de crédito, grande parte daqueles ativos que estão lá você poderia comprar direto Com na certeza. carteira. Quando você pega a carteira do Horizon, eu duvido que você compre um dos ativos que eu tenho nesses 80% do fundo direto. Sabe por quê? Porque eles não estão disponíveis para você comprar direto. Então, a eficiência e o alfa da carteira são completamente outros. Num fundo D0, D1 ou de menos prazo, o investidor está pagando taxa de administração para o cara fazer investimentos Vai óbvios. comprar LFT. Então, quando você vai para um D180 que nem o Horizon, você está me pagando para eu ter ali fundos que, de fato, requerem um acesso de mercado e uma inteligência de mercado de crédito diferenciada. Sim. Isso gera alfa. Eu sempre acho que tem mais valor pelo real que você paga na taxa de administração nesses fundos do que nos outros. E dos produtos que vocês originam, né? Especialmente no Horizon, eles são mais créditos estruturados, como mencionaram, que, bem dizer, são FDICs, né? Que tipo de recebíveis vocês gostam de antecipar? Tem algum setor em especial que vocês gostam? Né? Explica um pouco mais, né, o que é esse processo. Uma coisa legal dessa conversa dos FDICs é sim, a gente tem CRIs lá dentro também, Tá. mas dentro dos FDICs uma conversa legal é o seguinte, a gente investe em FDICs na Valora desde 2005, desde que abriu a Valora. No começo, não tinha ativo, Sim. porque o mercado era muito pequenininho. O mercado de FDICs ele foi crescendo junto com a gente, a ponto de que hoje é um mercado de mais de 250 bilhões de reais em ativos. E os fundos, os FDICs, eles foram se diversificando. No começo eram só os multicedentes e multissacados, que eram os antigos FDICs de factoring. Uhum. Hoje, você tem crédito consignado, privado e público. Você tem cartão de crédito. Você tem FDIC de grandes empresas de utilities, empresas de água, de energia elétrica gigantes. Todas as grandes corporações brasileiras hoje têm FDICs na sua estrutura de capital. A Petrobras, a Braskem, a BR Foods, todas elas têm FDICs no seu composto. Então, a gente varia essa carteira de FDICs de acordo com o momento. Vou te dar um exemplo. Lá no meio da crise em 2020, eu estava comprando muito FDIC de corporativo. Por quê? Porque os fundos de crédito estavam vendendo muitos fundos de crédito corporativo. Eu estava comprando FDICs BR Foods, estava comprando FDICs do Imperium, que é Furnas, por exemplo, a CDI mais 6. Nossa. Esses ativos reduziram o valor agora, está operando a CDI mais 2,5, eu estou saindo e estou comprando FDICs multicedente, multissacado, a CDI mais 4,5. E ganhando então, bom ágio ainda. Ter uma gestão através... Essa é a vantagem de você não ter FDICs na carteira direta e ter através de um fundo como o nosso especializado nisso. É que eu vou navegando cada momento do tempo, comprando e vendendo essas carteiras de acordo com o quanto elas estão boas nesse momento ou não. Legal. Então eu vou cruzando. Não necessariamente são FDICs só de vocês, né? FDIC não, pelo também. contrário. Menos de 10% da minha carteira de FDICs no geral. Legal. Eu tenho hoje 2,4 bilhões de reais de ativos nos fundos de renda fixa abertos. Desse total, menos de 10% são fundos da casa. E acaba tendo bem mais liberdade. A assim. grande maioria são fundos de terceiros. Legal. Terceiros que às vezes eu opero há mais de 10 anos. Então eu construo cotas exclusivas com ele. Entendi. Sabe por quê? Uma coisa legal de FDIC é o seguinte.
Os bons FDICs do mercado, eles estão à venda em lotes de 10 milhões de reais. Uhum. Não é uma lote de 100 mil, 200 Sim, mil, sim. nem de 1 milhão. Se você comprar 1 milhão de reais num FDIC no mercado de capitais, você vai comprar um risco. Quando você compra um Guardian e um Horizon, você está comprando mais de 60 operações diferentes. Então olha a pulverização de risco que você está fazendo. Sim, isso é bem E interessante. você está contratando liquidez contra mim em D75. Se você comprar uma cota de FDIC no mercado direto, quero ver você descer. Eu costumo dizer o seguinte, o mercado de FDICs é mais ou menos como aqueles passeios de camelo no Marrocos. É de graça para subir, mas para descer, meu caro, é caro, viu? Boa. Na última carta que vocês colocaram de junho, né? De julho ainda, né, recém acabou, Sim, né? O mês, sim. né? Você comentou que alguns ativos de high yield foram adquiridos para dentro do fundo, né? E que foi um volume grande ali de ativos estruturados no montante de mais ou menos de 190 milhões de reais, Exato. né? O que determina, né, vocês optarem por um high yield em detrimento de um high grade, por exemplo, né? Partindo do pressuposto que as taxas também estão boas para um high grade, né? Tá. Qual é o trigger ali importante para isso? Vamos lá. Basicamente o que a gente faz é separar os portfólios, como eu te falei. O Horizon ele tem 80% de crédito estruturado e 20% de liquidez, porque ele é um D180. Então, toda vez que eu compro um high yield desses, normalmente eu separo por PLs. O Absolute ele tem 20% do PL dele. Então eu faço uma conta. Nessa caixinha de estruturados do Absolute, eu tento ter o máximo possível de yield nesses 20%, porque é o que carrega o alfa da posição de fato. Sim. Para eu conseguir render o CDI mais 2. Então, o que faz a diferença disso para mim é o momento do tempo. Se eu estou tranquilo em relação ao horizonte dos investimentos, as garantias atreladas àquele ativo mais estruturado, ao que eu estou colhendo como a minha percepção de risco de crédito atrelado à operação. Então, por exemplo, se eu estou tendo a oportunidade de fazer um CRA que tem uma garantia de um recebível contra uma grande trader, tipo uma Cargill, uma Bunge, etc., eu acabo indo mais posicionado num ativo desse do que em outros. Então, Entendi. É muito esse tipo de noção que vai calibrando os nossos portfólios. E também o tamanho da equipe que vocês têm, a Sim. experiência que vocês têm uma capilaridade de compilar informações bastante grande, né? O que dá Olha mais só, segurança para vocês fazerem. Nos últimos 24 meses, nós temos 62 pessoas na equipe, das quais 52 estão diretamente relacionadas aos negócios, Sim. às verticais de negócio. Nos últimos 24 meses, a gente fez mais de 90 operações de CRI, mais de proprietárias, mais de 2,3 bilhões de reais. A gente fez mais de 8 operações de CRA, mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais em CRAs. E eu fiz mais de 25 transações de FDICs diferentes em séries, num volume total de mais de 1,2 bilhão de reais. Então, conhece o mercado inteiro, né? Cara, a gente consegue ter uma penetração muito boa e essas são as pedras fundamentais do nosso portfólio, né? Sim. Sabe aquela brincadeira que você tem que colocar pedras, areia e água dentro de um pote? Eu já contei essa história, Sim. acho. Cara, não dá pra você colocar água, depois a areia, depois a pedra. Essas são as pedras. Essas pedras você bota primeiro no portfólio, depois você põe areia, depois você põe água. Boa. Essa é a forma de compor portfólio Legal. lá dentro da casa. Então, para tentar resumir um pouco, né, desse processo de fundos de renda fixa. Porque você me corrige, por favor. Claro. Né? Então, assim, a gente tem um fundo extremamente bem diversificado em ativos de diferentes riscos, de diferentes layers de risco, né? Onde a gente vai ter tantos créditos mais simples, como CRAs e CRIs, né? Que acho que todo mundo entende, quanto produtos mais sofisticados, que é o caso de FDICs. Dentro dos FDICs, sempre buscando aqueles ativos, né, ou aqueles emissores com bastante segurança, eventualmente buscando até taxas mais altas, mas tendo um profundo conhecimento de quem é o cedente, né, quem está, de fato, o dono do dinheiro que vai pagar para dentro do fundo, né. Então isso dá uma segurança muito grande para o investidor, porque além de ele ter uma diversificação extremamente relevante, né, investindo nos fundos da Valora, ele vai ter yields bastante consideráveis. Diferente se ele for direto num FDIC, que ele vai ter, eventualmente, um único recebível para antecipar. Né? Nos fundos da Valora já são uma quantidade bastante relevante. Né? E sem despender pelo menos R$1 milhão para um prazo mais longo ali. Para né? comprar uma operação. Para comprar uma operação. Exatamente. Pegorini, a gente está, infelizmente, chegando no final, então eu gostaria imensamente de te agradecer por esse tempo que tu dedicou aqui para conversar com a gente, com os nossos investidores. E, enfim, microfone aberto para tu fazer as considerações finais aqui para a nossa audiência. Vamos lá, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, acho que agradece. esse tipo de oportunidade é sensacional para poder conversar mais com as pessoas e Sim. expor um pouco mais.
Segundo, que eu sempre falo, tá? Momento de juro alto é momento de poupar. Sim. Por quê? Porque quando o juro tá baixo, você consome bens materiais. Vamos fazer uma conta burra aqui. Você comprou um carro hoje de 100 mil reais, depois de 3 anos ele vale 60 mil. Se você pegar os 100 mil reais hoje e botar no VGR11 a 18% ao ano de juro líquido, você ganha 54 mil em 3 anos. Você vira 154 contra 60. Perfeito. Dá quase um carro. É verdade. Deixa para comprar um carro quando o juro tiver 2% ao ano. É verdade. É uma boa analogia. Poupa. Segundo, vai para um prazo mais longo. As taxas elas estão acomodadas. Quando você fica no curto prazo e as taxas estão mais acomodadas no spread baixo, uma debênture de mercado líquido está pagando CDI mais 1,5, 1,8, não tem muito para ir, só para piorar. Sim. Por quê? Qualquer evento de mercado ela abre, não tem mais pão de fechar. Portanto, quando você vai para o prazo mais longo, você tem carregamentos melhores. Uhum. E, portanto, você vai ganhar uns 2 ou 3. É a diferença entre o D15, que é o Absolute, a CDI mais 2, e o Horizon, a CDI mais Perfeito. 4. Cara, Você tem 2% um ao carrego ano. de retorno muito maior. 2% ao ano numa posição durante 10 anos Faz muita faz uma diferença. baita diferença no final. Com toda Aquele negócio da certeza. bola de neve. É Então, verdade. poupa mais longo para poder usufruir um pouco dessa taxa um pouco mais aberta. Para mim seriam Perfeito. essas oportunidades. E sempre, na medida do possível, a não ser aquelas debêntures muito óbvias, aqueles FDICs muito óbvios, os cribentures muito óbvios, Sim. vai através de um gestor, porque senão você vai ser o último cara a saber da notícia isso é de que a verdade. empresa está com problema. É verdade. Vai pelo advisor, vai dentro da expertise do advisor, olhando quem tem experiência profissional dentro disso. Maravilha, Pegorini. Tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Nos vemos no próximo vídeo do Liberta Play. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!